Estamos nesses últimos tempos, dessas quartas-feiras, estudando o livro de Hebreus, e hoje estamos no capítulo 6. Que o livrinho que estamos estudando, que é esse daqui, meus irmãos, que é esse daqui, todos os cultos estamos acompanhando em cima deste livro. Aqueles que não tiverem, quiserem adquirir, o valor é de R$15 para poder acompanhar. E aqui fala encorajamento para permanecer firme em tempos difíceis. Então estamos aprendendo, capítulo por capítulo, o que Cristo está nos ensinando para vivermos firme, permanecer firme nos tempos difíceis que estamos vivendo. E hoje vamos falar sobre a doutrina de Cristo é superior. Hebreus 6,19 diz: essa esperança mantém segura e firme a nossa vida, assim como a âncora mantém seguro o barco. Ela passa pela cortina do templo do céu e entra no lugar santíssimo celestial. Nesse texto, o foco maior será: essa esperança mantém firme, mantém segura e firme a nossa vida, assim como a âncora mantém seguro o barco. No capítulo de número 6, iremos aprender 3 coisas, que é a importância da doutrina, do versículo 1 até o versículo 6. A lavoura de Deus, do versículo 7 até o 12. E para finalizar, a esperança, o fruto da graça de Deus, do versículo 13 até o 20. E o primeiro que vamos começar é a importância da doutrina. O que seria a doutrina, Dudu? Doutrina significa conjunto de ensinamentos sobre Deus, a fé e a vida espiritual. Isso é no conjunto bíblico. Existem outros sentidos para a palavra doutrina, mas para o sentido bíblico é conjunto de ensinamentos sobre Deus, a fé e a vida espiritual. Vejamos no versículo 1 e 2 de Hebreus 6, que diz: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Eu gostaria que vocês cravassem essa frase que eu vou falar, porque ele vai trazer um contexto muito forte em todo o nosso estudo, que diz: o coração humano é o solo onde a palavra de Deus germina. O coração humano é o solo onde a palavra de Deus germina. O mais interessante de tudo isso é que a palavra de Deus fala, se não me falha a memória, em Provérbios, que fala: em tudo que façais, guarde o teu coração, porque ele é o que traz o sentido da sua alma, os sentimentos da sua alma, os sentimentos da vida, gera através do coração. Mas precisamos entender como que estão os nossos corações diante de Deus. Estamos vivendo nessa semana uma semana onde ungidos são movidos, são direcionados por Deus. E para ser movido e para ser direcionado por Deus, precisamos entender
como que está o nosso coração. Precisamos entender como que está no nosso coração. Com isso eu quero dizer que não existe possibilidade alguma na questão da doutrina, de fundamento da fé cristã. Não existe possibilidade alguma, e também é um grande erro, de nos basearmos em doutrina e fundamentos em uso e costumes. Pois a doutrina não tem que ser baseada na palavra, a qual está em suas mãos, e o fundamento ser um único, Cristo Jesus. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Não vai ser a sua vestimenta e nem a forma que é o culto que vai te levar para a eternidade, mas a sua devoção a Deus. É por isso que precisamos entender e compreender como que está o nosso coração. Não será usos e costumes que vai levar a gente para o céu. Não vai ser uma liturgia de culto que irá levar a gente para o céu. Também não. Não é se a igreja é grande ou se a igreja é pequena que nos levará ao céu. Não é aqueles que dizem que somente os 144 mil que irão subir para os céus. Irá subir aos céus aqueles que andam com Deus, aqueles que caminham com Ele e que têm o seu coração nele. Veja o que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 e versículo 11. A minha está na revista corrigida, minha irmã, esse texto. Que diz: segundo a graça de Deus, que nos foi dada, pus eu como arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é quem? Esse é o fundamento. O fundamento da nossa vida é Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que morreu, ao terceiro dia ressuscitou e se faz presente aqui. Ele é o único fundamento sobre as nossas vidas. Ele que tem que ser o nosso fundamento. Veja, e não se esqueça em nenhum momento dessa pregação, o coração humano é o solo onde a palavra de Deus germina. Pessoas que colocam outro fundamento, a não ser Cristo, o seu coração já está distante dele e ele está pronto a perecer. É como a parábola diz sobre a casa que é construída sobre a areia. A onda vem e leva, e a casa vai junto. Mas aquele que é construído sobre a rocha, a casa que está construída sobre o fundamento, Cristo Jesus, pode vir onda, pode vir qualquer tempestade, ela não se abate, porque ele sabe aonde foi construída a sua casa. Ela foi construída sobre o verdadeiro fundamento, Cristo Jesus. As doutrinas bíblicas são fundamentos da fé cristã. E uma vez colocado, a nossa fé precisa ser edificada sobre este fundamento. E entendendo isso, a experiência cristã, a fé, arrependimento e conversão, acontece graças à presença da palavra, que desperta o pecador a perceber o seu real estado e que precisa do Salvador. A palavra de Deus nos mostra quem realmente somos. Estou mentindo?
Estou mentindo, meus irmãos? É duro, né? Porque há uma grande verdade. Porque a palavra de Deus também revela quem eu sou. E sabe quem eu sou? Eu uso as mesmas palavras de Paulo. Eu sou o pior pecador. De todos eu sou o pior. Porque a palavra de Deus nos revela quem somos. A palavra de Deus é o nosso espelho, e quando olhamos para ela, vemos quem realmente somos. E muitas das vezes somos teimosos e não queremos mudar. Aí Deus vem uma vez, fala duas vezes, três vezes, quatro vezes, vai dando chance. Até fala assim, agora filho, a gente vamos conversar de outra forma. E depois de ter aprendido, agora aqui, meus irmãos, indo no grande perigo. E hoje, trabalhei até as 10 da manhã, depois das 10 da manhã eu estive aqui na igreja, até umas 2:30 da tarde, meditando, orando a Deus, ajeitando as coisas da igreja também. E aqui é uma grande coisa que precisamos tomar cuidado. E um grande cuidado precisamos tomar. Em Hebreus 6, 4, versículo 6. Na NTLH, minha irmã. Hebreus 6, 4, 6. Olha que grande perigo isto. Como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Elas já estavam na luz de Deus. Elas estavam onde? Primeiro ponto. Elas estavam na luz. Elas conheceram a luz. Elas conheceram lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. E luz para o meu caminho. Elas conheceram essa luz. Entenderam essa luz. Já haviam experimentado o dom do céu e recebido a sua parte de quem? Ela já teve até o contato com o Espírito Santo. Próximo versículo. Já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é o quê? A palavra de Deus é o quê? Elas experimentaram dessa comida boa. Elas se alimentaram, se saciaram. E tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir. Versículo 6. Mas depois abandonaram o quê? É impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo. Pois estão o quê? Outra vez o Filho de Deus, e agora estão fazendo o quê? Depois de ter aprendido, depois de termos ensinado, depois de estarem caminhando com Cristo, precisamos abrir um alerta para as nossas vidas. Porque os tempos difíceis, meus irmãos, estão, sabe como? Está batendo na porta. A pergunta que eu faço agora, meus irmãos, quantas pessoas cada um de nós aqui conhece que abandonaram a fé? Quantas nós conhecemos que abandonaram a fé? A pergunta que eu te faço agora, como que elas estão hoje? Elas experimentaram da luz. Elas estavam na luz, experimentaram o dom do céu. Receberam sua parte do Espírito Santo. Sabe que a palavra de Deus é boa. Mesmo assim, por algum motivo, abandonaram a fé. E hoje, zombam de Deus, publicamente.
E o mais interessante e triste ao mesmo tempo é que fazem isso conscientemente. Não fazem inconsciente, eles fazem conscientemente. O que é ainda mais grave. E pessoas assim colocaram outras doutrinas e fundamentos no lugar da palavra e de Deus. Sabe quando uma pessoa faz isso, um dos motivos que as pessoas fazem isso de abandonar a fé, é quando perde alguém perto de você, um ente querido próximo de você. Ela culpa Deus de tudo. Ela diz: o Senhor é culpado disso. Você não é capaz. Você não pode fazer. Não entendem a oração de Jesus. Sabe qual é a oração de Jesus? A oração difícil de Jesus. Deus, que aparte-se de mim esse cálice, mas que em tudo seja feito o quê? E se acontece alguma coisa sobre as nossas vidas, sobre as nossas trajetórias de vida, precisamos entender que muitas das vezes é a vontade permissiva de Deus. Não é isso que oramos? Pai nosso, Ele é o nosso Pai, Ele não nos abandonou, Ele não nos deixou, Ele não perdeu o controle. E muitas das vezes as lutas, as aflições, dificuldades vêm, e a primeira coisa a gente faz o quê? É murmurar. Já começa a primeira brecha, a murmuração, e da murmuração começa as outras demais coisas, o afastamento de Deus e assim por diante. E daqui a pouco elas se abandonaram a fé. Experimentaram da boa palavra, comeram de um bom maná, do pão vivo que desceu do céu, experimentaram, tiveram experiência com o Espírito Santo, tiveram confirmação de muitas coisas que aconteceram na sua vida, mas em algum momento da sua vida, olharam, perderam a direção e começaram a olhar para os lados. Agora Deus é culpado de tudo. Deus não é culpado. Deus não é culpado. Deus não é culpado daquilo que acontece conosco. Muitas das vezes é consequência das nossas escolhas. Mas Ele nunca deixou de ser o nosso Pai. Ele sempre esteve conosco. Precisamos tomar esse alerta, meus irmãos. Quando vier os tempos difíceis, que está para chegar, eu não faço propaganda enganosa. Falo sempre isso. Eu não sou de fazer propaganda enganosa. Venha para Jesus que você não vai ter problema. Não. Se você vier para Jesus, você vai ter problema do mesmo jeito. Só a única diferença é que você tem um pai que te carrega no colo nos momentos difíceis. Porque Jesus, Ele falou: no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vai vir tempos difíceis para a igreja do Senhor. Haverá tempo de perseguição, se alguns já estão passando por isso, até mesmo no trabalho, na escola, em loja e assim por diante. Se já estão começando, os tempos difíceis já começaram sobre a sua vida, mas permaneça firme e fiel, porque é como iremos ver lá no final: aquele que não tira a mão do arado de Deus tem a coroa da vida. Veja agora a segunda parte, que é a lavoura de Deus. Versículo 7, versículo 8 de Hebreus 6. Veja
A consequência daqueles que permanecem com Deus e daqueles que se afastam e abandonam Deus. Ao que o escritor aos Hebreus está dizendo: Deus abençoa a terra que recebe a chuva, a qual muitas vezes cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que trabalham nela. Mas a terra que produz mato e espinho não serve para o quê? Para nada. Ela corre o perigo de ser amaldiçoada por Deus e acabando sendo queimada. E olhando esse texto, e vendo este texto, nos lembra, sabe qual parábola? A parábola do semeador. Lembra do que eu falei no início? O coração é o solo onde a palavra de Deus germina. Veja que terra é igual solo e solo é igual o coração. Deus abençoa um e amaldiçoa o outro. Aquele que tem a doutrina e o fundamento sendo a palavra de Deus, sempre serão abençoados. É o texto, é a palavra de Deus que está dizendo isso sobre nós. É a palavra dele. Se temos a doutrina e o fundamento sendo a palavra e Cristo, somos pessoas abençoadas. Agora você vai me ajudar a falar para o seu irmão que está do seu lado. Você é abençoado. Fala para o outro irmão aí do seu lado, vai encorajando ele. Você é abençoado. Se temos a doutrina e o fundamento sendo a palavra e Deus, Cristo Jesus, somos pessoas abençoadas, meus irmãos. Ninguém pode dizer ao contrário disso. Nossa, você está com o pé esquerdo. Eu não, estou com o pé direito e o esquerdo, porque eu sou uma pessoa abençoada. Nossa, está dando tudo errado na sua vida. Não, é permissão de Deus, porque eu sou abençoado. A palavra de Deus diz isso sobre as nossas vidas. Que Deus abençoa a terra que recebe a chuva. E se recebemos o melhor de Deus nas nossas vidas, somos pessoas abençoadas. A parábola do semeador diz que o semeador saiu e uma semente cai em vários tipos de solos. E essa parábola está em Mateus 13. A semente cai em várias formas. Uma cai no chão, vem um pássaro, leva, come, já vai embora. Outra cai sobre a rocha, mas cria até uma raiz, fica até firme e forte, mas quando bate o calor, morre. Porque não tem raiz, não está aprofundado na terra. Mas tem aquela semente que cai numa boa terra. E quando ela cai nessa boa terra, ela germina, dando fruto, 60, 100 por um. Veja que a palavra de Deus, quando a gente deixa entrar em nossos corações, nós somos frutíferos, somos abençoados. Mas aqueles que têm outro fundamento, outras doutrinas, a não ser a palavra, qual é o grande perigo de ser amaldiçoado e ser queimado? E ser amaldiçoado e ser queimado, qual é a definição disso? Vamos lá. Em outras palavras, dizendo, só existe 2 caminhos para a eternidade. Só existe 2 caminhos para a eternidade. O céu e o inferno. Mas é você que escolhe para onde você quer ir. É você que escolhe para onde você quer passar a sua eternidade. Não sou eu que vou escolher para você. Pensou eu escolhendo? Eu gosto desse daqui. Vai para o céu.
Ah, você me fez muita raiva. Não, você não vai ficar comigo no céu, não. Você vai para o inferno. Ainda bem que não somos nós que escolhemos, né? Porque a gente ia mandar muita gente para o inferno. É por isso que Deus tem que tratar do nosso coração. Estou mentindo, meus irmãos? Então é isso. Precisamos ver para onde queremos passar a eternidade. O problema das pessoas hoje, dos evangélicos, dos cristãos, é querer viver uma vida de qualquer forma aqui, pensando que vai viver na eternidade com Deus. Não tome jeito não, se você não vai para o céu. É uma coisa que eu faço uma oração a Deus e eu falo, Senhor, eu não quero que chegue no grande dia e o Senhor fala assim, apartai-vos de mim porque eu não te conheço. E chegar naquele dia, mas eu falo, Senhor, eu curei em teu nome, eu preguei a tua palavra para a tua igreja, mas eu não te conheço. Porque quando ele fala isso, ele está falando para quem é aquele que é crente. Ele não está falando para aquele que já está perdido. Ele está falando que é aquele que é crente. E para fechar esse segundo ponto, não podemos permitir que substitutivos venham ocupar o lugar que deve ser ocupado pelo ensino da palavra de Deus. Colossenses 3,16. Colossenses 3,16 diz que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva aonde? No coração de vocês. Que essa mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem, instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cante salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão aonde? Aí a gente volta a falar de novo. Qual é a frase? O coração humano é o solo onde a palavra de Deus germina. E eu vou falar algo para vocês, meus irmãos. O trabalho que vocês fazem na lavoura de Deus não é em vão. A recompensa que vocês pensam é muito maior que dinheiro e reconhecimento humano. Deus já tem o melhor preparado para cada um de vocês. Deus já tem o melhor preparado para cada um de vocês. Acalme e tenha paciência. E para irmos para o final, terceiro ponto, a esperança, o fruto da graça de Deus. Versículo de número 19. Essa esperança mantém seguro e firme a nossa vida, assim como a âncora mantém seguro o barco. O que Deus prometeu, quando a gente vê no versículo 13 em diante, quando a gente vê Deus falando sobre Abraão, se vocês verem no versículo 13, vamos no 13, Kel. Deus fez a promessa para quem? E jurou o quê? Deus fez a promessa. E Ele jurou cumprir. Deus prometeu algo sobre as nossas vidas. E Ele vai cumprir. Deus prometeu, sabe o que para Abraão? O que Deus prometeu para Abraão? Duas coisas. O filho
e a sua descendência seria muito maior do que as estrelas dos céus e a areia do mar. Deus prometeu, não prometeu? A pergunta que eu te faço, Ele cumpriu? E até Ele cumprir, sabe o que Abraão fez? Descansou nas promessas. Ele sabia onde ele poderia colocar a sua âncora. Ele sabia onde ele poderia depositar a sua esperança, porque o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não é no seu tempo, é no Kairos de Deus. E o Kairos de Deus é muito melhor que o Cronos nosso. O tempo de Deus é muito melhor. Porque Ele nunca chega atrasado. Ele chega sempre na hora exata. No momento perfeito, com a solução perfeita, com o maná perfeito, com a promessa perfeita que Ele prometeu sobre as nossas vidas. Deus vai cumprir, mas a gente precisa somente esperar. E o detalhe de tudo isso, meus irmãos, sabe por que Ele vai cumprir? É porque é o que está escrito na sua palavra em Números 23, 19. Olha o que está escrito em Números 23, 19. Deus não é o quê? Que nós mentimos. Mas Deus não é como nós. Não é como o ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele mesmo diz que faz e faz mesmo. Em algumas versões diz que Deus não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa das suas promessas. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E sabe o que Deus prometeu? De tantas coisas que Deus prometeu sobre as nossas vidas, uma é a crucial. De todas as promessas que Ele prometeu, uma é crucial. Sabe qual é? Eu vou para o Pai preparar-vos um lugar. Eu vou para o Pai preparar um lugar para cada um de vocês. Ei, Jesus está voltando, porque Ele está terminando a nossa morada, e Ele prometeu que Ele vai vir buscar a sua igreja, a sua noiva imaculada, para não ficar aqui, mas para morar com Ele lá. Só estamos de passagem. Fiquem tranquilos, pessoal. Só estamos de passagem, porque a nossa casa está nos esperando. Que alegria será, meus irmãos? Que alegria será esse grande dia da chegada do Senhor para buscar a sua noiva. Que alegria! O noivo vem buscar a sua noiva. Ele prometeu que vai vir e Ele cumpriu. Ele vai cumprir. Mas até lá permaneça firme, não desista. Não olhe para trás. Olhe para o autor e consumador da sua fé, trilhe o risco certo. E não olhe para trás, porque Ele vem buscar a sua noiva. Ele prometeu, e Ele não é filho do homem para que minta, e filho do homem para que se arrependa. Ele irá vir buscar a tua igreja,
A pergunta que faço: vocês estão preparados? Para isso, meus irmãos, vocês precisam estar com a âncora, que é a nossa esperança, em Deus. Em Deus. E eu choro, porque é uma coisa que a Vitória pôde ver eu chorando dentro do carro, na ida para o Mandaqui, para o batismo da Ana, do Mig e da Fernandinha. E no trajeto estávamos falando dos anciões que foram da nossa igreja. Obrigado, mãe. Lembrei da irmã Cida, irmã Abigail. Lembrei da irmã Nazaré, que só tinha um pulmão, e descia lá da Laudemiro Ramos, quando a nossa igreja era lá, e depois subia de novo, ou alguns irmãos levavam. Lembrei da mãe do pastor do Joel Estevanato, das suas amigas que ficavam ali. Lembrei da mãe do Valdir, que estão aguardando a volta do noivo e permaneceram firmes e fiéis, com a sua âncora firmada em Cristo Jesus. Passaram dificuldades, e não foram poucas não, foram muitas. Da sua trajetória de vida, lembro como se fosse hoje, indo visitar a irmã Cida, e eu chegando no quarto, a irmã Abigail, e ela chegando assim: irmã Cida, tudo bem? Tudo. E a primeira coisa ela falava: como que está a igreja? O desejo dela era estar aqui, mas por uma questão de doença, enfermidade, não pôde estar presente, mas o seu coração estava aqui, orando por cada um de nós. E é essa firmeza que precisamos ter em Cristo Jesus, que quando vier as adversidades da vida, nada nos tira do foco da presença de Deus. Amém, meus irmãos? Tenha fé. Existe uma recompensa, pois temos uma esperança. Amém? Vamos orar? Curva a sua cabeça. Aleluia, Deus. Pai, nós te agradecemos, Deus. Nós te louvamos, Senhor. Nos ajude a permanecer firmes e não olharem para trás. Que não venhamos colocar outra doutrina, outro fundamento, a não ser a Tua palavra e o Senhor sendo o centro da nossa vida. O Senhor prometeu e eu sei que o Senhor irá cumprir. Porque a Tua palavra me garante que o Senhor não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
O Senhor faz, e o Senhor faz mesmo. Que a nossa âncora, o nosso seguro, esteja repousado em Ti. A nossa esperança esteja em Ti. Iremos passar por provações e aflições, mas que a gente não venha olhar para trás, mas olhar para o autor e consumador da nossa fé. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade. Que o Senhor abençoe a vida de cada um dos meus irmãos, que eles possam desfrutar do descanso do justo, que eles possam descansar em Ti, Deus. Que essa noite eles possam desfrutar de um descanso abençoado. E que essa palavra, esse ensinamento que tivemos hoje, venha queimar e venha arder em cada coração. Pois, como eu disse, instruído pelo Senhor, direcionado pelo Senhor, o coração humano é o solo onde a palavra de Deus germina. Que os nossos corações estejam abertos, o nosso coração esteja limpo para receber a Tua palavra e venha produzir muito fruto. Os abençoo no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe. Jesus, não há